Você já imaginou levar sua vida assim? Dinheiro de sobra, cercado de mulheres, carros de luxo e sendo respeitado em todos os lugares. Sejam bem-vindos à minha vida. Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Samuel, sou um mega empresário no ramo imobiliário. Hoje posso te dizer que consegui realizar todos os meus sonhos, até mesmo aqueles que pareciam impossíveis. Mas nem sempre minha vida foi assim. Acredite, eu estive no fundo do poço. E garanto que não é todo mundo que teria a coragem que eu tive para estar assim, como estou hoje, narrando minha história para vocês. Vamos voltar ao ano de 2001. Eu tinha 35 anos, um emprego relativamente estável, que não me deixava rico, mas conseguia pagar minhas contas e ter uma vida razoável. Até que um certo dia, recebi aquela notícia que todos que trabalham no regime CLT temem. A empresa estava reduzindo gastos, o país estava em crise e a única saída era realizar um corte de funcionários. Eu fiquei sem chão. Não tinha dinheiro guardado, não tinha casa própria. Meu filho tinha acabado de completar 3 anos. Eu não sabia o que fazer. Não tinha a menor ideia de como seria minha vida nos próximos dias. Me despedi dos poucos amigos que tinha naquela empresa e fui para casa. Minha esposa Manuela estava com nosso filho nos braços, olhando com um tom de curiosidade o motivo de eu estar chegando mais cedo que o horário habitual. Sentamos no sofá e falei para ela o que havia acontecido. Ela, com um olhar de preocupação, tentou disfarçar em palavras, na intenção de me acalmar naquele momento. Eu tenho certeza que você vai conseguir um novo emprego em breve. Tentei juntar o que havia sobrado de mim naquele dia, e com um pensamento de esperança e fé, fui tomar um banho. Os dias se passaram, com o que recebi de indenização por tempo de trabalho, quitei algumas dívidas, e o pouco que me restou fui me virando. Eu já estava no 3º mês do seguro-desemprego e não tinha conseguido arrumar um novo emprego, mesmo tentando todos os dias. Aquela situação estava me deixando desesperado, o tempo estava passando, eu precisava de algo que me trouxesse uma segurança financeira, ou minha família passaria por um sufoco que eu não desejava. Mesmo após todas as tentativas, o meu período de seguro terminou, e eu não consegui um novo emprego. Naquele momento eu já estava desesperado. Começou a faltar o essencial em casa, principalmente para o meu filho, e isso era o que eu mais temia. A Manuela já me olhava com um tom de descrença, enquanto as contas atrasavam. Minha vida financeira estava um caos, a situação estava ficando incontrolável, e eu não sabia o que fazer. Tentei ganhar dinheiro de várias formas, mas sabe quando parece que a vida está conspirando contra você? Tudo o que eu fazia dava errado. Uma noite, após passar mais um dia inteiro na rua sem me alimentar, pois estava em busca de uma oportunidade de emprego, eu cheguei em casa. Me admirei ao ver que a casa estava vazia. A Manuela e meu filho não estavam lá. Apenas alguns móveis velhos que sobraram, depois de eu precisar vender alguns para conseguir alimentos. Ao chegar no quarto, me deparei com um bilhete em cima da cama. E o que estava escrito nesse bilhete jogou a última pá de terra na sepultura que minha vida havia se transformado. Oi Samuel, estou saindo de casa com nosso filho. A imobiliária deixou uma notificação de despejo, está em cima da mesa. Me desculpe, mas não posso deixar que nosso filho tenha uma vida nessas condições. Conheci uma pessoa que pode proporcionar uma vida tranquila, para mim e nosso filho. Espero que você não me procure, pois nossa história infelizmente chegou ao fim. As lágrimas escorriam dos meus olhos. Nem em meus piores pensamentos eu poderia imaginar que o fundo do poço fosse tão doloroso. Eu já não tinha emprego, e agora tinha acabado de perder minha família, que era o último motivo que me restava para seguir adiante. Sentei na beirada da cama, e naquele momento eu só tinha uma certeza. Minha vida tinha chegado ao fim. Minha existência não fazia mais nenhum sentido. Me levantei, andei até a porta, e num ato de despedida, olhei para trás pela última vez, saí de casa e fui em direção à ponte mais alta de minha cidade. Estava frio. O relógio que eu tinha ganhado de presente do meu filho marcava 22 horas. Olhei ao meu redor e não havia ninguém nas ruas. Era como se o mundo tivesse me abandonado. Eu sinceramente não consigo descrever a dor que sentia no meu coração naquele momento. Cheguei no corrimão da ponte e vi que as águas que rolavam por baixo dela me convidavam a seguir o seu fluxo. Naquele momento eu fechei meus olhos, como me despedindo daquela dor que me consumia. Foi quando eu ouvi uma voz. Que bela noite para refletir. Quase morri de susto ao ser interrompido por aquela voz calma, porém sombria. Eu tentei responder, mas as palavras não saíram de minha boca. Ele continuou. Você parece estar perdido. Mas saiba, sempre há uma saída, mesmo para os mais desesperados. Minha voz rouca respondeu. Eu só quero que tudo isso acabe. Por que acabar?
Se você pode recomeçar de onde parou, às vezes o fim pode ser apenas o início de algo grandioso. O que você acha? Eu virei e vi um homem elegante, vestido de terno e com um sorriso intrigante no rosto. Eu não conseguia identificar se era sombrio ou confiante. Então eu respondi: "O que você quer dizer com isso? Minha vida acabou. Eu perdi tudo o que tinha, até mesmo a esperança de que um dia algo possa dar certo." Eu ouvi a minha voz de tristeza ecoando pelo silêncio daquela noite fria. Então ele continuou: Eu sei de tudo o que você passou, Samuel. E é por isso que estou aqui. Sei que depois disso tudo, você conhece bem o preço das coisas. Por exemplo, o preço do amor pela família foi o abandono. O preço do esforço pela empresa foi a demissão. E o preço da fé foi a decepção. Estou aqui para te oferecer uma saída. Uma redenção depois de tudo o que você sofreu. A pergunta é: o que você daria para ser um homem poderoso? Eu estava paralisado. Como aquele homem sabia de tudo que eu vinha passando em minha vida? E mais, como ele sabia meu nome? Eu não queria acreditar, mas no fundo eu sabia que aquilo era sobrenatural. Depois de ouvir aquilo, o filme da minha vida passou diante dos meus olhos em uma fração de segundos. Então eu respondi sem pensar duas vezes: "Eu estou aqui, pronto para tirar minha vida. O que você acha que eu sou capaz de fazer? Eu faço qualquer coisa." Naquele instante eu percebi um sorriso quase doentio se formar na face daquele homem. E com uma espécie de agulha na mão, ele segurou meu dedo, furou até cair uma gota de sangue em um papel que ele segurava com a outra mão. Eu vi as luzes dos postes piscando, enquanto ele finalizava o fechamento daquele pacto sombrio. Nosso pacto está feito. Aproveite sua nova vida. Mas qual é a minha parte do acordo? Como vou pagar essa dívida com você? Na hora certa eu voltarei e você saberá. Nesse instante ele desapareceu, como num passe de mágica. Eu fiquei lá, na ponte, tentando entender tudo aquilo que tinha acabado de acontecer comigo. Será que foi real? Olhei para o meu dedo e vi que o furo que ele tinha feito ainda doía e sangrava um pouco. Meu Deus! Foi real! Comecei a dar pequenos passos em direção à minha casa, e ao chegar, vi que estava tudo do mesmo jeito que eu havia deixado, antes de chegar naquela ponte. Deitei. Olhei para o lado na esperança de encontrar a Manuela e meu filho lá, mas eu estava sozinho. Mil coisas surgiam em minha mente. Demorei a adormecer, mas finalmente consegui. Acordei no dia seguinte com minhas forças renovadas, sentei na cama, olhei mais uma vez em busca de encontrar minha família, mas tudo continuava igual. Procurei algo para comer, pois estava com muita fome, encontrei uns biscoitos e só. Nesse momento pensei que tudo que eu tinha vivido naquela ponte havia sido apenas um sonho. Vesti minha roupa surrada e saí pela porta da frente de casa, quando meu vizinho André me chamou. Ontem à noite veio um homem à sua procura. Como não tinha ninguém em casa, ele me deixou esse cartão e pediu que eu te entregasse. Curioso, segurei aquele cartão em minhas mãos e vi o número de um telefone nele. Como eu não tinha celular, pedi o celular do André emprestado e liguei, em busca de mais informações. Um homem atendeu, falei que era o Samuel e ele me passou um endereço, pedindo para que eu me dirigisse até lá, com urgência. Perguntei do que se tratava, mas ele falou apenas que eu fosse até o endereço citado. No momento entrei em desespero. Imaginei que alguma coisa poderia ter acontecido com meu filho, ou com a Manuela. Então me dirigi até o endereço. Chegando lá, era um edifício de alto padrão. Me senti envergonhado de entrar naquele prédio com as roupas que usava, mas minha preocupação falou mais alto naquele momento, e eu me dirigi até a recepção. Entreguei o cartão e uma recepcionista simpática me guiou até a sala daquele homem que me aguardava. Tudo era muito luxuoso, totalmente fora dos padrões que eu estava acostumado, inclusive do padrão que eu me encontrava naquele momento. Um senhor muito bem vestido e elegante veio em minha direção, apertou minha mão e me convidou a sentar. Em meus pensamentos, eu esperava que ele me trouxesse mais uma notícia catastrófica, mas com uma voz suave e calma, ele começou a falar comigo. Disse que era presidente de uma rede de empresas de grande porte, e que havia recebido uma indicação por parte de um de seus diretores, solicitando minha inclusão no time principal da rede. Eu estava incrédulo. Quem poderia ter me indicado? Afinal, eu não conhecia ninguém com um gabarito profissional para ser diretor de uma empresa tão conceituada. Aquele senhor continuou. Dá para perceber que a vida não tem sido nada fácil para você, Samuel. Porém tudo pode mudar. Basta aceitar se juntar ao nosso time. Eu não podia acreditar. Finalmente uma luz surgia no fim daquele túnel que parecia ser infinito. Aceitei a proposta já perguntando quando podia começar.
Aquele senhor começou a detalhar minhas funções, salário e benefícios na companhia. E para minha surpresa, o emprego oferecia além de um salário até o momento, inimaginável, e até um apartamento naquele mesmo prédio. Ele foi até uma gaveta, pegou umas chaves e me entregou. Você precisa de um banho. Se alimente, descanse, amanhã você começa. Era difícil acreditar naquela reviravolta em minha vida. Lembrei da ponte, do pacto, mas de início eu nem me preocupei. Eu sabia que precisava daquilo. Eu já tinha sofrido demais. Abri a porta do meu novo apartamento e paralisei. Não dava para acreditar que ali seria meu novo lar. Entrei, tomei um banho e depois de muito tempo, vi uma geladeira repleta de alimentos. Confesso que chorei nesse instante. Após me alimentar bem depois de muito tempo, fui descansar para começar em meu novo emprego no dia seguinte. Eu estava feliz e triste ao mesmo tempo. Depois de todo aquele sofrimento, finalmente eu tinha conforto e um bom emprego novamente. Mas não tinha minha família. Peguei no bolso o bilhete que a Manuela havia deixado na cama, e as lágrimas voltaram a cair de meus olhos. Aquele bilhete deixava uma interrogação no ar. A Manuela que eu conheci jamais faria aquilo. Havia algo por trás daquela carta que eu não conseguia compreender, ou havia algo que estava sendo escondido de mim. Essa dúvida me consumia, mas eu tinha que recomeçar, só que agora sem eles. E agora, com minha nova vida, tudo começou a fluir positivamente. Tudo que eu fazia pela empresa se tornava um sucesso absoluto. Enquanto isso, meu prestígio só aumentava, até que cheguei ao ápice. Me tornei presidente da companhia. E é aqui onde estou hoje. Todos os dias me lembro daqueles momentos que vivi naquela ponte. E hoje, com meus 58 anos de idade, devo confessar que, apesar de tudo que eu conquistei, nada me trouxe felicidade. As mansões, os iates, a vida de luxo, os prazeres da carne são para mim apenas coisas banais. Tudo isso que consegui me custou um preço altíssimo, um preço que, se eu soubesse, não teria aceitado. Isso porque, pouco tempo após firmar o pacto, na medida que minha vida ia decolando, o preço ia sendo cobrado lentamente. O primeiro preço que me foi cobrado pelo diabo foi de ser impedido de ver meu filho. Ele também me impediu de ser pai novamente. O filho que eu tanto amava se tornou apenas uma lembrança dolorosa, pois eu não poderia nem vê-lo de longe. O segundo preço foi saber da verdade, que o diabo havia alterado aquela carta que a Manuela havia me deixado. Porém, a verdade é que ela apenas avisava que tinha ido até a casa dos pais dela, e não arrumado outra pessoa, como estava escrito no bilhete que eu li. E o terceiro preço está aqui agora, ao meu lado, vestido de terno, aguardando eu terminar de escrever essa carta para me levar com ele. No fim de tudo, eu perdi tudo que realmente me importava, e também a minha alma. Meus amigos, quando o homem faz um pacto com o diabo, ele pode ganhar tudo, mas, no fim, perde o que realmente importa. Agora, quando olho para tudo o que aconteceu, vejo como fui manipulado. O diabo me deu tudo o que eu precisava naquele momento, mas ao custo da minha alma e da minha felicidade. A única coisa que ele não conseguiu tirar de mim foi a verdade. A verdade sobre o que realmente aconteceu, sobre como fui enganado quando tudo que eu só queria era oferecer o melhor para minha família. Sinto suas mãos em meus ombros. Um frio que eu não consigo descrever toma conta de minha alma. E enquanto tudo escurece, consigo ver com meu coração a Manuela e meu filho, ainda pequeno, acenando para mim, como se estivessem se despedindo. Não consigo conter as lágrimas. Está tudo acabado. Essa foi minha vida, um verdadeiro nada em meio a uma história que poderia ser bem diferente. Lembrei dos meus pais, dos meus amigos de infância. Lembrei dos domingos quando ia com meus pais à igreja, onde o padre falava do amor de Deus de forma tão clara. Como Deus poderia ter deixado isso acontecer em minha vida? Será que ele não viu que eu fui manipulado por todo esse tempo? Não é justo. Eu já tinha me entregado, não tinha mais forças para resistir ao poder do maligno, quando vi uma luz acendendo. Aquela claridão tomou conta do ambiente com uma força tão descomunal, que fez o diabo desaparecer, como se tivesse sido despachado de volta ao inferno. Então eu vi. Quer dizer, eu não conseguia identificar o que era aquela luz, mas era calma, era plena. Aquela luz transbordava uma paz e um conforto que há muito tempo eu não sentia. Fechei meus olhos, e foi aí que eu senti a presença de Deus. Eu podia ouvir, com meu coração, ele dizendo: "Não tenhas medo, meu filho. Vá para casa, eu estou contigo." Naquele momento eu abri meus olhos, e o apartamento estava calmo. Apenas eu estava lá, nem o diabo, nem a luz divina. Eu estava em casa, mas eu sabia que a casa que Deus me mandava ir era outra. Peguei o elevador e saí daquele prédio.
quase como um louco, em direção à antiga casa. A cada avenida que eu passava, eu me sentia mais perto do que era realmente importante. Via em cada cena ao meu redor um sinal de renascimento. Um pai abraçando seu filho, um casal apaixonado caminhando pela calçada. E tudo isso me dizia que eu estava voltando para casa, para quem eu realmente era. Parei o carro em frente à minha antiga casa. Bati na porta, e quando ela se abriu, eu não conseguia acreditar. A Manuela estava lá, só que ela estava jovem, como da última vez que eu a havia visto. Como poderia ser possível? Ela sorrindo, olhou em meus olhos e falou: Amor, tá na hora de acordar. Foi aí que eu abri meus olhos, e percebi que ainda tinha meus 35 anos de idade. A Manuela dormia ao meu lado, assim como meu amado filho. Uma sensação de alívio percorreu toda a minha alma, e olhando para a porta do quarto, eu vi aquela luz divina novamente. Ela estava lá, só que dessa vez era real. Em uma questão de poucos segundos, aquela luz desapareceu, e eu percebi que tudo que eu havia vivido naquele sonho, era Deus me mostrando como seria minha vida, se eu não mudasse minha forma de ser. Me levantei, dei um beijo na Manuela, outro no meu filho enquanto eles ainda estavam dormindo. Agradeci a Deus por tudo, e hoje posso dizer que sou um homem realizado. Não tenho riquezas, mas tenho o mais importante, minha família. E se você também ama sua família, te convido a se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo.